vão embora dessa cidade. Porque nós tínhamos mudado para lá porque meu pai disse que ele só morreria no dia, se fosse na Bahia, em Jacobina. E ele foi para lá e morreu, acabou o problema, né? Então agora a gente tinha que sair dali. E eu falei, não, nós vamos para Salvador. Uma semana depois a gente estava em Salvador procurando apartamento com a venda de uma caixa de ferramentas, que era ferramentas de trator, por isso que deu para pagar tudo. E quando eu cheguei lá, não achei apartamento nenhum. 5 pessoas no meio da rua procurando, 21 anos de idade, sabendo nem o que eu estava fazendo. E aí eu vi que eu não ia achar apartamento. Aí eu fui no balcão, porque nós fomos tomar um café antes de voltar para Jacobina, no balcão da casa de uma tia, que não era tia, mas a gente chamava de tia, e vi um caminhão saindo de um apartamento, num dos bairros mais caros de Salvador, naquela época, Pituba, não sei quem conhece. Então, numa beira de praia, eu fui lá, o caminhão saindo, e a dona estava dentro, recebendo o apartamento. Eu perguntei para ela se ela me alugaria. Não era nada mais, nada menos que um 3 quartos com suíte na beira da praia, na cobertura. Ela falou, alugo. E eu dei um cheque sem fundo. Eu falei assim, mas era uma coisa que me falava assim. Mas eu falei para ela, olha, o dinheiro não está na conta, você espera que eu vou voltar e a gente fecha tudo daqui para segunda-feira. Cheguei em Jacobina, são coisas que só Deus explica. Botei a nossa casa para alugar, porque a última coisa que nós tínhamos era a casa. E essa casa, meu pai não deu tempo de assinar para a gente vender. Ele enrolou, provavelmente ele já pressentia tudo e não queria nos deixar desamparados. Então ele não assinou, e eu aluguei. No outro dia, isso 48 horas após ter dado esse cheque para essa mulher, eu já estava com a casa alugada para o Banco do Nordeste do Brasil, que pagava aquele apartamento, cobertura, a casa em Jacobina, uma casa simples, né? Pagava um apartamento de cobertura na beira da praia, na Pituba, em Salvador, e ainda dava para pagar o condomínio e sobrava dinheiro. Não é normal. Quando eu olho para trás, aí você vê como Deus age na nossa vida. Porque eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Minha família foi, eu não podia porque trabalhava no Baneb, no Banco do Estado da Bahia, e não tinha tido a transferência. Fiquei um pouco doente, fui adoecendo. E minha primeira experiência mediúnica, eu estava de cama, sozinha em Jacobina. Aqui está a cabeceira, a cabeceira, né? Que é a parte de trás da minha cama. E eu estava me sentindo muito mal, era o cansaço, exaustão, tudo isso, tristeza. Aí 2 mãos saíram da parede e começaram a me fazer uma massagem nas costas. E eu pensava, meu Deus, entre dormindo e acordar, o que está acontecendo? Como que pode ter alguém me fazendo carinho se atrás de mim só tem uma parede? Aí eu despertei e vi as 2 mãos. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, e saí correndo pro meio da rua. Aí começou tudo, né? Uns 3 meses mais tarde, depois que começaram as alucinações auditivas, visuais, eu comecei a ficar com muito medo, que é o inimigo do médium, é o medo, né? E graças a Deus saiu de uma forma bem peculiar minha transferência para Salvador, né? O meu banco me colocou como pior funcionária do banco à disposição da agência central. Os motivos foram graves. Isso significa que o funcionário é muito ruim. Péssimo funcionário. Me doeu muito. E se um funcionário era colocado à disposição da agência central, ele era mandado para onde? Fim do mundo também. Para a Amazônia, para agências que não tinham a menor importância para o banco, entendeu? Podia botar péssimos funcionários. E eu fiquei muito desesperada. Porque eu falei, e agora, para onde é que vão me mandar? Adivinha para onde me mandaram? Bahia. Para acabar com o meu gerente, me mandaram para Salvador da Bahia, onde minha família está. Por quê? Né? Você veja como Deus não nos desampara. Fui parar em Salvador. Claro que não era no melhor setor do mundo. Depois eu descobri que era. Eu trabalhava, era a única mulher no meio de 60 homens trabalhando à noite. Nunca fui tão feliz no ambiente de trabalho. Foi a glória. Né? Foram anos realmente de muita alegria trabalhar com aqueles moços, com aqueles senhores. E com um ambiente de muito respeito, aliás, de muito amor, de muito carinho. Adorei trabalhar com eles. Mas quando eu
cheguei lá, ainda estava num desequilíbrio muito grande. As alucinações foram aumentando, aumentando. Eu fiquei em estado psiquiátrico. Eu fiquei afastada do banco alguns meses e numa situação bastante precária. Muito precária. Eu comecei a emagrecer, não comia, não dormia, tinha medo de dormir, eu não podia nem relaxar, eu já estava vendo tudo. Então, para mim, eu estava louca. E eu ia para o psiquiatra e falava, não sei se eu sou uma, se eu sou 10 pessoas, porque eu pensava com 10 cabeças ao mesmo tempo, às vezes era a sensação que eu tinha. Falo tudo isso aqui para que as pessoas que experimentam essas situações saibam que não é loucura, é mediunidade. A diferença entre um estado psiquiátrico e um problema mediúnico é muito difícil de ser encontrada. Você só encontra a partir do momento que você busca se equilibrar e alcança o equilíbrio ideal, aí foi mediunidade. E aqueles problemas realmente que são crônicos, graves, psiquiátricos, que a pessoa não tem saída, né? As esquizofrenias profundas, apesar que muitos médiuns a gente confunde com esquizofrenia, os sintomas são muito parecidos, né? Então foi assim que tudo começou. Até que eu cheguei não cheguei. Minha mãe estava em casa, minha mãe era uma mulher muito corajosa, uma mulher fantástica. E como eu fiquei afastada do banco, meu salário caía, né? Eu caía para 80%, 70%, eu não lembro direito. Minha mãe tinha que suprir a falta do dinheiro. E virou costureira. Nunca tinha costurado na vida, virou costureira de mão cheia. Chegou uma freguesa na nossa casa, essa mulher viu minha mãe chorando e perguntou o que estava acontecendo. Ela falou, minha filha está num estado muito grave e nós vamos ter que talvez interná-la numa clínica psiquiátrica. E clínica psiquiátrica no Brasil não é igual a clínica psiquiátrica da Suíça ou da Áustria, é bem diferente, eu conheço. Naquela época, né? Eu estou falando isso de 25 anos atrás, né? 85. Então, a moça chegou, a Tereza, ela se chamava, ela chegou assim, Carmen, posso ver sua filha? Ela falou, pode, entra. Ele me levou ela até o meu quarto, eu estava na cama, que eu não saía mais da cama. Tá aqui, ela começou, ela falou, ai Carminha, essa sua filha não tem nada de psiquiátrico não, eu estou passando mal, ela tem alguma coisa espiritual, Carminha, não é possível, olha como é que eu estou aqui. A mulher tinha 3 meses que tinha ido pela primeira vez no centro espírita. Não tinha a mínima ideia de nada, mas ficou tão comovida, com tanta vontade de ajudar, que chegou perto da minha cama e perguntou se eu queria sair daquele estado. Eu falei, estou lutando há algum tempo já, mas não consigo sair. Aí ela falou assim, então vamos sentar ela aqui. Me sentou, ela e minha mãe, e abraçou minha cabeça e rezou um Pai Nosso. Só que ela estava com tanta fé que ia me ajudar, que eu fiquei lúcida. Eu falei assim, ué, eu tô boa. Eu comecei a pensar de novo. O que você fez comigo? Ela falou assim, eu rezei só. Eu ouvi o Pai Nosso, né? Mas eu também fiz o meu esforço e veio aquela lucidez. Quando a lucidez chegou, ela falou pra minha mãe, viu? Ela tá com problema espiritual. Sua filha não tem um problema psiquiátrico. Aí ela falou, olha, você tem que levar ela no centro espírita. Eu falei, eu, doente, falei, eu não vou no centro espírita de jeito nenhum. Eu sou de família católica. Meu pai morreu pedindo pra gente nunca pisar num lugar desse. Minha avó falava pra gente nunca pisar num lugar desse. Eu não vou de jeito nenhum. Minha mãe falou assim, vai. E pra dizer a verdade, até hoje eu não sei como é que eu cheguei lá. Eu não lembro disso. Eu só lembro do momento que eu estava lá, né? E muito engraçado de tudo, que eu sentei aqui, minha mãe do meu lado esquerdo e do meu lado direito. Isso, não. Minha mãe estava do meu lado direito e do lado da minha mãe nasce Sepúlveda Boeri, que era meu chefe do Baneb, que eu detestava desde o dia que eu vi. Eu não suportava aquele homem. Foi antipatia à primeira vista. Em Salvador. Eu não gostava dele. Mas por que eu não gostava dele? Já era uma pessoa que provavelmente iria condição de me ajudar, espírita de muitos anos, e os espíritos fizeram eu ter aversão a ele. Né? E foi ele que me levou com a minha